Em 8 anos, o custo global da obesidade vai ultrapassar a barreira de US$ 1 trilhão. Os dados estão em um relatório divulgado pela Federação Mundial da Obesidade. Segundo dados de um relatório divulgado pela Federação Mundial da Obesidade, o custo do tratamento de doenças provocadas pela obesidade será de US$ 1 trilhão e 200 bilhões por ano a partir de 2025. Ainda de acordo com o documento, nesse período, mais de 2 bilhões e 700 milhões de pessoas serão obesas ou terão sobrepeso, o que vai implicar em cuidados médicos. O levantamento ainda aponta que os Estados Unidos vão arcar com os maiores gastos em decorrência de doenças relacionadas à obesidade. O Brasil, de acordo com o relatório, será o 6º país do mundo com os maiores gastos. Em 8 anos, o governo brasileiro vai desembolsar US$ 251 bilhões para tratamentos médicos com a doença. A Federação Mundial da Obesidade afirmou ainda que medidas tomadas agora podem diminuir a conta, como, por exemplo, ações contra bebidas açucaradas são um grande passo para conter a epidemia global de sobrepeso. Os pesquisadores destacam ainda que a cirurgia bariátrica deveria ser mais amplamente oferecida. Você acompanha agora outras notícias nacionais no Giro News. Copom estuda a redução dos juros básicos a 7%. Será o índice mais baixo fixado aos juros institucionais. Forças Armadas apoiam a operação na zona norte do Rio em busca de traficantes na favela do Arará. Finalmente é preso o traficante Rogério 157, responsável pela invasão da Rocinha tempos atrás. São mais de 2.900 homens em ação. 60% dos entrevistados consideram ruim ou péssimo o desempenho de 513 deputados e 81 senadores. Tiveram aprovação de apenas 5%, provável que seus próprios familiares. A telefonia fixa vai virando coisa do passado. Só em outubro houve cancelamento de 107 mil linhas. Daqui a pouco eu volto com informações da nossa região. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, o mercado de beleza no Brasil cresce entre 10% e 15%, gerando mais de 5 milhões de oportunidades de emprego. Elas servem para proteger os olhos do suor e da poeira e têm grande valor estético, pois dão vida e expressão facial. No passado, o trabalho de limpar a sobrancelha era realizado por cabeleireira, manicure ou até mesmo uma depiladora. Hoje, a função ganhou nome e sobrenome: designer de sobrancelha. As técnicas utilizadas por esses profissionais se aperfeiçoaram e as novidades não param de chegar no mercado. Eu, particularmente, trabalho com a técnica de micropigmentação. Dentro dessa técnica, dentro desse procedimento, há várias técnicas. Trabalho com a micropigmentação esfumada, que é com dermógrafo, a shadow, que é um leve sombreamento, e também com o indutor manual, que é a técnica mais queridinha do mercado hoje em dia, que é a técnica de microblend, que é uma das técnicas que fica bem natural, assemelha-se a fiozinhos da sobrancelha. Micropigmentação de sobrancelhas, um procedimento que virou febre entre as mulheres, mas é necessário tomar cuidado na hora da escolha do profissional, até porque o procedimento pode durar de 10 meses a 2 anos. Hoje as sobrancelhas da Jennifer estão assim, belas e bem desenhadas, mas nem sempre foram desse jeito. A escolha de um profissional despreparado resultou em erro, mas em contrapartida foi o que a motivou no início de sua carreira. Eu costumo falar que todo mundo entra numa profissão pelo amor ou pela dor, né? No meu caso foi pelo desespero mesmo de corrigir a sobrancelha. Então, erraram na minha sobrancelha, aproximaram muito e eu fiquei com uma cara de brava. Então, eu fui procurar um curso para poder despigmentar. Mas como que eu ia fazer um curso de despigmentação se nem mexer em sobrancelha eu sabia? Então, acabou que eu fui fazendo um design, o curso básico e até hoje me aprimorando e amando a micropigmentação. Fiz dela a minha profissão mesmo. E nessa busca por aprimoramento, a designer de Pindamonhangaba acabou literalmente indo longe. Embarcou para um evento em Rotterdam, na Holanda. E o maior retorno do investimento? A satisfação dos clientes. Eu fazia a rena, né? Mas só que a rena dura pouco tempo.
Daí a Jane me falou da micropigmentação, eu quis fazer e gostei. E essa procura por profissionais qualificados não é exclusividade apenas do universo feminino, não. Por que você buscou fazer a sua sobrancelha e o que você achou do resultado? Então, eu busquei porque quando eu faço, eu me sinto melhor, sabe? A estética, assim, e achei que ficou bem natural o resultado. E os homens hoje estão, então, sem preconceito? Estão aderindo com facilidade a essa nova tendência? Sim, sim. Hoje em dia não tem muito essa coisa de preconceito para a área de beleza, né? Então, tudo que for para melhorar, para ficar mais bonito, não tem problema. Seja homem ou mulher, a busca por uma sobrancelha limpa e bem desenhada parece mesmo ser uma tendência que veio para ficar. Fique agora com a entrevista especial de hoje. Estamos recebendo aqui Ana Calil, que é a coordenadora institucional do PIBID aqui na nossa região, e a Suzana Ribeiro, que é da área de História do PIBID. Já também vai estar com a gente a Tainá Prado, que é uma bolsista. Aí você vai ver o lado daquele que está sofrendo mais com a situação. Ana Calil, obrigado pela presença. O que é o PIBID? Conta pra gente. Eu que agradeço. O PIBID, como o senhor mesmo já falou, que é o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, é um programa federal, ele é fomentado pela CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior. A CAPES foi um órgão instituído pelo próprio Anísio Teixeira em 51. E o PIBID é um programa que veio acontecer em 2007. A princípio, no PIBID, todas as federais é que foram se inscrevendo. As universidades federais. Começou com 5.000 bolsistas e depois, com o ingresso das outras universidades municipais e comunitárias, atingiu 90.000 bolsistas. Uma faculdade particular também pode entrar? Pode. A universidade se inscreve, faz um projeto. Quando eles abrem o momento dos editais, a faculdade ou a universidade se inscreve, manda um projeto. Se esse projeto for aprovado, é possível ter bolsas para os seus alunos. Para nós é extremamente importante. Então, a CAPES ficou responsável pela formação também, formação inicial e continuada dos professores. Nesse sentido é que vem o PIBID, que para nós foi extremamente interessante, porque valoriza o professor da educação básica, que está na sala de aula, o nosso aluno que é licenciando, então de todas as licenciaturas, de pedagogia, história, geografia, todas as licenciaturas sem exceção, e o professor da universidade. Então, há um movimento muito grande. Então, primeiro, como eu falei, a valorização do professor da escola básica. Esse professor se inscreve dizendo, eu gostaria de que o PIBID fosse a minha escola. Esse professor é um coformador. Então, o saber da prática dele vai guiar o nosso aluno lá no momento em que ele está na sala de aula, na escola. Então, há um momento de socialização muito grande com o campo da docência, com o futuro campo profissional. O que o PIBID acrescentou, né, aos professores, aos coordenadores, que também são bolsistas, né? Os coordenadores têm também uma verba. Sim. O que acrescentou e o que vai ser prejudicial se houver essa ruptura? Então, eu acho que o central do programa é realmente contribuir efetivamente com o exercício da docência. Ou seja, os PIBIDianos, os nossos bolsistas, né, eles entram em sala de aula numa situação protegida pelos seus supervisores, né, supervisionado por um professor com prática de sala de aula, para se inserir na docência de uma forma mediada, né, cuidada, não jogado em sala de aula para resolver os problemas sozinho, né? Evidente que depois, como docente, cada um desses bolsistas, né, depois de formados, terão que resolver as suas questões, né? Questões de indisciplina, questões de elaboração de um plano de aula, de provas, enfim, todos os exercícios da docência. E essa questão de indisciplina você está vendo aí, né? Tem aluno agredindo o professor em sala de aula, tem que ter muito jogo de cintura para poder sair de determinados embaraços, como foi o caso daquela professorinha lá que conseguiu demover o aluno que estava fazendo desatino
com a terapia da palavra, né? Sim. Conseguiu dominar uma situação. Mas isso esse... aprende com o convívio, com a troca dessas informações, a atualização. Com certeza, só que precisa ter uma mediação, porque se você colocar um aluno ainda em formação, numa situação limite como essa, ele vai provavelmente desistir da docência. A gente já viu isso acontecendo em outros programas, inclusive, né? Que o aluno é colocado numa situação quase que de cobrir buraco da escola, né? Assim, um professor falta, põe esse aluno bolsista lá. E ele não tem o preparo e nem precisa ter, porque não é formado ainda para ser professor, né? Para lidar com essas situações. Aqui no estado de São Paulo, eu vejo uma situação totalmente aberrante, né? Que é o tal do professor substituto. Em vez de chamar o professor concursado, fica lá uma fila de gente que está lá. O cara, hoje você vai dar aula de história, amanhã é de geografia, depois de matemática. É uma coisa complicada, né? Então, é polivalência do... E é isso, a gente vê a situação da educação com muitos limites. Agora, passa pela melhoria da educação, eu penso que obrigatoriamente uma formação melhor dos nossos professores. Se a gente é um país que realmente quer uma educação melhor para as nossas crianças e etc., a gente tem que passar por uma formação melhor dos nossos professores. E esse é um programa, né? O PIBID é um programa que possibilita isso realmente, né? Eu vejo meus alunos, meus bolsistas, né, que conseguem me trazer coisas, assim, soluções mesmo de questões práticas, pontuais dentro da escola, maravilhosas, de trabalho com a diversidade, de trabalho na adversidade e de gostar, de se importar realmente com a educação e com os alunos que ele atende. Né? E gostar principalmente da educação pública, isso é uma coisa importante. Né? Eu sou oriundo de escola pública, num tempo que a escola pública, realmente, a gente disputava laço, vaga, para conseguir entrar na escola. Tinha gente que dormia na fila na véspera. Hoje a escola pública está sendo largada aí, as pessoas não estão se dando conta disso e não estão cobrando dos políticos aí um posicionamento mais sério em relação a esse problema de abandono. Acabar com esse programa é uma loucura. Você vai ver um pouco mais no próximo bloco. Nós vamos trazer também aqui a Tainá Prado, que é bolsista e vai falar também sobre o que ela imagina que vai haver de perda com relação a cortes nesse programa. Nós voltamos já. Nós vamos para um breve intervalo e na volta nós vamos ver. Cresce o número de trotes no telefone de urgência e emergência em todo o Brasil. O Repórter Setorial volta em instantes. Continue conosco.